A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador deste canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, a sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando, plante a sua semente de fé através da chave Pix e através do número da conta. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome da pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Poichot. Sinais, maravilhas e poder do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, versículos 14, está escrito: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se para a destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Algumas pessoas ensinam que a cura divina não é importante. Outras dizem que ela, de modo algum, é necessária. Todavia, é certo que os apóstolos não ensinaram isso. Pelo contrário, eles exercitaram tudo aquilo que Deus os comissionou. Pedro ensinou que tanto a salvação como a cura divina são muito importantes. E ele mesmo levou em nosso corpo os nossos pecados sobre o madeiro para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Para Pedro, pregar o evangelho significava salvar almas e curar os doentes. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também, das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Outro exemplo é o apóstolo João. Ele era o apóstolo amado, que se reclinara no seio de Cristo durante a última ceia. É provável que João conhecesse o coração de Jesus melhor do que qualquer outro discípulo. João não disse que a cura divina não era necessária e que não era importante. Na verdade, foram João e Pedro que se uniram e curaram o coxo que mendigava à porta do templo chamada Formosa. Disse João em sua terceira epístola: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 2. Essas palavras não eram simples saudação, mero desejo otimista da parte de João. Ele orou fervorosamente pela saúde daquele crente, para que ele ficasse livre de doenças. Que diremos a respeito dos demais apóstolos? Que é que ensinavam? Como se sentiam? Aqui está a oração de um deles. Agora, ó Senhor,
olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, sim, pelo nome do teu santo Filho Jesus. Atos capítulo 4 e os versículos 29 ao 30. Deus respondeu a tão grande e ardente desejo e oração. Em Atos capítulo 4, versículos 31, nós lemos: Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Diz a Bíblia que os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e que a graça abundante descera sobre o povo. Atos capítulo 4, versículos 33. Vemos com toda clareza nestas passagens que os apóstolos não faziam separação entre a palavra de testemunho e a da cura divina e sinais miraculosos. Oravam fervorosamente a fim de receber uma bênção dobrada de Deus e também ensinavam outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso está em Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 16 e 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2. O apóstolo Paulo não aprendeu de Jesus enquanto o Senhor esteve na terra. Paulo, na verdade, experimentou um encontro maravilhoso com o Senhor que subira aos céus. Atos capítulo 9, versículos 1 ao 9. O resultado desse encontro extraordinário foi que Paulo creu em Jesus, recebeu uma vocação e, subsequentemente, realizou grandiosa obra para o Senhor. Em Romanos capítulo 15, versículos 17 ao 18, assim diz Paulo: De sorte que tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas que pertencem a Deus. Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras. Algumas pessoas acham que é vergonhoso falar do Evangelho de Jesus como estando acompanhado de sinais e de maravilhas e do poder do Espírito. Condenam os crentes que falam dessas coisas, mas Paulo afirma que ele se gloriava nestas coisas. De modo que, desde Jerusalém a arredores até o Lírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo, Romanos capítulo 15 e o versículo 19. Seu ministério viu-se acompanhado de sinais e maravilhas e do poder do Espírito, em que o apóstolo tanto se gloriava. Como podemos explicar e desculpar nossa negligência desta graça, que fez com que gentios incrédulos se reunissem em números crescentes ao redor da igreja? Se nosso conhecimento humano avançado, se nossa filosofia e nossa educação de fato são mais eficazes na pregação do Evangelho do que aquelas coisas que Paulo se gloriava, por que é que não pregamos nosso Evangelho com mais vigor ao redor do mundo? Há mais gentios hoje do que nos tempos de Paulo. De que maneira podemos conduzir esses gentios para a obediência? Somos, porventura, mais sábios do que Deus? Na verdade, devemos pregar as palavras de Jesus e os sinais e maravilhas que acompanham sua palavra, até o fim dos tempos. Marcos capítulo 16 e o versículo 20. Paulo havia dito aos hebreus: também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Hebreus capítulo 2 e o versículo 4. Será que nós vamos desprezar essa ademoestação e tentaremos pregar o Evangelho de Jesus meramente mediante a palavra de sabedoria do homem? Precisamos responder a esta solene pergunta. Dizer que não precisamos de sinais e de maravilhas, nem do poder do Espírito Santo em nossos dias, nada mais é do que uma tentativa de esconder nossa fragilidade e falta de poder. Os sinais, maravilhas
e o poder do Espírito Santo são testemunhos essenciais do Evangelho, pelo que precisamos usar os dons que nos foram concedidos por Cristo para a glória de Deus. Naturalmente, que o abuso ou mau uso desses dons é errado. Infelizmente, algumas pessoas usam mal esses dons e deles abusam. Mas sempre que as boas obras de Deus são realizadas, o diabo entra em cena. Isto é infalível e tenta destruir a obra de Deus. Com frequência, o diabo vem disfarçado como anjo de luz. Acima de tudo, atenção. Quanto maior e mais importante a obra de Deus, mais severa se torna a interferência do diabo. Há um velho provérbio coreano que diz: "Não vamos deixar de colher rosas por medo dos espinhos." Em outras palavras, quando enfrentamos interferências ou perturbações, não vamos recuar. Ao contrário, faremos todos os esforços no sentido de lutar fervorosamente pela fé que uma vez foi dada, entregue aos santos. Judas, versículo 3. Devemos identificar o diabo, estabelecer a verdade da situação sobre o fundamento da palavra de Deus e promover a causa do Evangelho. O homem é dotado de uma natureza que inerentemente deseja experimentar milagres. Por quê? Porque ele veio de Deus. Devemos exibir a poderosa mão do sumo pastor de nossas almas a todas as pessoas. De outra forma, o diabo leva vantagem sobre nossa natureza frágil e nos conduz para a destruição. Os sinais, maravilhas, prodígios e a graça da cura divina são muito importantes e, para a semelhança dos apóstolos, devemos orar com todo fervor para praticá-los e que eles se tornem reais nos dias em que nós vivemos. Amém. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas em Guarabira. Prazer imenso estar com você. Quero agradecer a todos os dizimistas, ofertantes, colaboradores. Mas nós estamos fazendo uma campanha para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas em Guarabira, aqui na Paraíba, e também para a grande construção. Logicamente que você vai ter o privilégio de vir aqui e conferir tudo ao vivo e a cores. E nós estamos fazendo essa campanha chamada Projeto Neemias. Seja um Neemias. Contribua apenas com R$5. Você pode fazer isso através da chave Pix ou através do número da conta, tá bom? E nós pegamos o seu nome, colocamos no caderno de oração, somos muito gratos a Deus, oramos por você, para que Deus abençoe você ricamente. Lógico, muitas pessoas têm abençoado com quantias grandiosas e abençoadoras mesmo, que nós ficamos muito felizes e alegres. Mas você, abençoe, pelo menos com R$5, para que nós venhamos a fazer esta grande obra e ganhar muitas almas para Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado de todo o meu coração. Todos os dias nós oramos por vocês. Sucesso na sua caminhada.